Já podem colocar o nome, tá bom? Já coloquei as notas da maioria da turma, tá? Lembrando que, como eu estou corrigindo por ordem de envio, algumas eu ainda não corrigi, tá certo? Eu também corrigi as das outras turmas, tá bom? Eu gostaria muito e eu vou fazer. Aliás, dessa turma aqui eu já envio tudo hoje, tá bom? Mas eu acredito que amanhã, até 11 horas, eu já envio de todas as 12 turmas as quais eu leciono produção de texto, tá bom? Eu acredito que ninguém ficou triste com a nota da produção, né? Pelo menos eu espero que não. Eu tentei ser o mais justo possível com todos vocês. Todos que receberam as notas, tá? Quem ainda não recebeu, não se preocupe, tá? Não é que eu não corrigi. É que eu só não postei ainda, tá? Porque eu faço também uma revisão da minha correção. Que é para saber se eu estou sendo justo, se aquela nota é realmente, se você não merece ter uma nota maior, né? Ou então, se passou algum desvio linguístico que eu não percebi, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, orientação, né, ou até mesmo alguma reclamação para fazer sobre a nota, fique à vontade para falar, tá certo? Bom, deixando esse assunto de lado, geografia, todo mundo com o livro aberto, nós estávamos vendo na última aula, que por sinal, essas aulas de geografia são bem distantes, porque é quinta e sexta, né? A gente passa sábado, domingo, segunda, terça e quarta sem ver, e fica um pouco distante por conta das outras aulas, né? Acaba até esquecendo o que, é que a gente estava vendo. Isso eu estou falando de vocês. A gente estava vendo as características, os aspectos e tudo mais relacionado à Ásia, né? Localização, a sua dimensão, a sua política, né? Aliás, as suas políticas, que como a gente viu, o controle de natalidade, pode falar isso, pode digitar ou falar no microfone. O controle de natalidade já permeou bastante, de uma forma cruel, a China, por exemplo. Eu quero que a gente mande fotos das anotações. Depois. Que anotações, meu querido? A anotação dessa aula aqui, não, né? Nessa aula aqui, o que eu peço para vocês anotarem, na maioria das vezes, é sobre produção textual, né? Que eu trago slide, falo muita coisa e que vocês anotem. Eu sempre falo, vão anotando isso, anotem aquilo. E até mesmo eu destaco alguma coisa do slide e digo, anote isso aqui. Agora, sobre as aulas de história e de geografia, na maioria das vezes, o livro traz bastante informações, né? Mais sobre a disciplina de história, principalmente, que eu gosto bastante, é porque, tipo, eu pensava que era tipo um coordenador do diretor. Pelo menos não chegou nada até meus ouvidos, tá certo? Mas, assim, de fato, seria interessante do ponto de vista que, assim, eu acredito que a interação de vocês aqui no chat já iria dispensar a necessidade de anotações, né? Porque eu tenho um mecanismo avaliativo da participação de vocês, que é aqui o chat, né? Tem aulas que a única coisa que vocês colocam é o nome de vocês, aí ninguém fala e ninguém coloca nada no chat, meio que ninguém interagiu, né? Embora o outro mecanismo que eu tenha, são as atividades e as avaliações, digam que vocês aprenderam, né? A maioria aprendeu. Entre 7 e 10, alguém aprendeu. Né? Entre nota 7 e nota 10, que eu estou dizendo. Mas sobre essas anotações, como estão todos pedindo, né?
É todo mundo que está pedindo, né? Então eu vou saber do que aconteceu, se eu perdi alguma informação. Mas sobre se for uma ordem, eu acredito que vocês interagirem já é interessante, né? Já demonstra que vocês estão dialogando, que vocês estão tendo dúvidas, e essas anotações ficam registradas, né? Ficam gravadas. Mas, assim, interagir, perguntar é sempre importante. Não é possível que todos os assuntos que eu traga vocês já sabiam 100%, né? Aliás, é até possível, mas eu acredito que pelo menos uma outra dúvida nós teríamos, né? Bom, a gente parou na página 191, né? Onde eu estava falando da densidade demográfica, tem aqui nesse Todo Mundo Livre, página 191, tá? Esperar vocês abrirem, enquanto isso eu vou falando aqui. Da densidade demográfica, das maiores concentrações da China, né? Que chegam a ultrapassar o número de 200 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente, né? Nas suas maiores concentrações tem 200 habitantes, mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Para vocês terem uma ideia, né? Aqui no Brasil, o Sudeste é a região que tem a mais elevada densidade demográfica, ou seja, no Sudeste, o número de pessoas por quilômetro quadrado é o maior do Brasil. Né? A média nacional é de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado, né? A média do Brasil. Você pega o número total de habitantes e divide pela área total do país. O resultado é 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, claro, sabemos que o nosso país teve uma péssima distribuição populacional. Então, aqui no Ceará, a densidade é uma, lá no Rio de Janeiro, a densidade é outra. Né? Então, quando nós analisamos, por exemplo, regiões como o Norte ou Nordeste até, a gente tem uma média de 8 habitantes, 8,12 habitantes por quilômetro quadrado. E quando nós analisamos São Paulo, nós temos uma média de 86 habitantes por quilômetro quadrado. Esse chega ao nosso máximo. Né? A maior densidade demográfica de estados é lá em São Paulo, é na região sudeste. Na China, olha, enquanto a gente fica aqui em 86, a China, seus picos de concentração populacional ultrapassam 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é muita gente, né? É muita gente mesmo. Só lembrando, um país pode ter uma densidade demográfica elevada, mas isso não o torna, né, um país bem povoado, né, bem populoso, aliás. Porque ele tem uma densidade demográfica elevada porque ele tem uma área pequena. Né? Se a área dele é pequena, o número de habitantes ali pode até ser pequeno, mas a distribuição, quando eu dividir isso, a distribuição vai me levar a entender que a densidade demográfica de lá é alta. Né? É como se eu pegasse 100 pessoas e colocasse, deixa eu ver, dentro de um prédio, a densidade demográfica daquela área vai ser elevada, né? E se eu pegasse 500 pessoas e colocasse um estádio de futebol, talvez eu tenha uma densidade maior, aliás, desculpem, talvez eu tenha uma densidade menor com um número maior. A densidade demográfica de uma região pode ser elevada, mas o país pode ter poucas pessoas, né? Justamente, aliás, a densidade pode ser elevada porque lá é um país pequeno. Vocês entenderam? Ou ficou alguma informação solta? Entenderam? Bom, tá certo. Vamos lá. Página 192. Potência econômica.
do grande império ao socialismo. Durante todo o século XIX, a China foi dominada e explorada por diversos países capitalistas. Após a Guerra do Ópio, essa essa dominação se intensificou, pois os dominadores estrangeiros passaram a contar com o apoio dos mandarins. Não, pessoal, desculpem, isso aqui a gente leu sim, tá bom? Essa parte aqui a gente leu. Nós não estávamos aqui de jeito nenhum, eu me confundi. A gente já estava na 195, tá certo? Me perdoe, nós já estávamos na 195. Eu misturei os assuntos aqui. Mas nós vamos para 195 com a Revolução Cultural, tá? Vamos retomar a leitura que nós havíamos já tinha lido, mas a gente não terminou essa parte aqui do Partido da China, né? O PCC da China. Todo mundo, página 195. Vamos para a Revolução Cultural. Mao, no caso Mao Tse Tung, Mao e a Revolução passaram a ser foco de críticas, tanto da União Soviética como do próprio PCC, onde as divergências ideológicas acarretaram uma verdadeira luta pelo poder. Para se fortalecer pessoalmente, Mao lançou, em 1966, a Revolução Cultural, um movimento que pretendia depurar o Partido dos Revolucionistas Opositores dentro do próprio governo e que envolveu toda a população da China. Próxima página. Mao mobilizou praticamente toda a sociedade, promovendo uma verdadeira limpeza política. Ele utilizou habilmente o discurso de massas para estimular o fervor revolucionário. Bom, só falar sobre esse discurso de massas, quando ele fala discurso de massas, necessariamente ele está falando desse discurso que foi bastante usado aqui no Brasil também, né? Sempre é usado nas eleições como um discurso que é aquilo que você quer ouvir, né? Um discurso que fala sobre os anseios da população. Isso nunca foi tão utilizado quanto na eleição passada. E também foi bastante usado na propaganda de Hitler, né? E também na propaganda de Getúlio Vargas. Apenas dizer aquilo que a população queria ouvir. Foi organizada uma milícia popular, denominada Guarda Vermelha, formada por jovens militantes. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um rapaz ali cortando cerâmica. E o bom é que ele só tira para fazer isso na aula aqui do nono ano. Foram formados, aliás, a Guarda Vermelha, formada por jovens militantes que colocaram em prática a orientação do Partido Comunista, expurgar os dissidentes, quaisquer que fossem, professores, dirigentes, militantes. Ninguém estava a salvo do fervor revolucionário incutido por Mao no seio das massas populares. Novamente, nós temos aqui, né, a projeção de um sentimento revolucionário, um sentimento patriota que foi embutido, né, foi colocado na mente, no coração dos jovens, né, até mais fácil de manipular, justamente devido à sua opinião não formada, né, e isso ficou muito difícil de ser removido lá na China e, novamente, contextualizando com o Brasil 2018, foi esse discurso que fez da eleição presidencial ser o que foi, certo?
não tomando partido por ninguém, tá certo? Estamos aqui discutindo uma questão histórica, certo? Estamos discutindo um fenômeno, um evento, um momento histórico. É só isso, tá? Sem tomar lado de esquerda, sem tomar lado de direita. Aos poucos, a luta pelo poder separou dois grupos antagônicos. Os maoístas, sustentados pela Guarda Vermelha e liderado por Lin Biao, e os opositores encabeçados por Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, maiores adversários de Mao dentro do PCC. Liu e Deng foram perseguidos e forçados a fazer uma autocrítica pública, acentuando a campanha maoísta e multiplicando as organizações revolucionárias, perdão, que tinham como fonte de inspiração o Livro Vermelho, obra que continha o pensamento de Mao Tse-tung, críticas ao burocratismo, reeducação socialista, fidelidade ao líder e permanente alerta contra o inimigo. Né? A gente vê aqui certos ideais basicamente totalitários, né? Principalmente nessa parte aqui, pessoal. Fidelidade ao líder, né? Essa reeducação socialista, permanente alerta contra o inimigo. Eu poderia até citar aqui o livro O Narrador, foi escrito pelo alemão Walter Benjamin em 1936, quando ele fala sobre a desmoralização que a guerra faz no homem, né? A guerra desmoraliza o homem, né? Desmoraliza a humanidade. Quando eu falo homem, eu estou falando de humanidade, certo? Porque quem vai estar do lado de cá atirando numa pessoa do lado de lá, e vice-versa, vão ser pessoas que nunca se viram, não se conhecem, não sabem seus nomes, não sabem das suas famílias, né? Não sabem da família do outro. Não tem problema algum com aquela pessoa, certo? O problema está entre um presidente e outro, que declararam guerra entre si, mas eles não lutam a guerra de fato. Mandam seus soldados lutarem. E onde é que entra a desmoralização aí, professor? Imagina o seguinte, você tem planos, você quer estudar, quer se formar, quer ter um emprego, quer ter filhos, quer realizar os planos da sua vida. Seu país entrou em guerra. E aí? Você foi convocado. Não, mas eu não quero ir para a guerra, não. Eu não quero ir. Não, mas o exército está lhe chamando e você vai. Se não for para a guerra, você vai ser preso. Isso aqui no Brasil, né? Em outros países, você vai ser morto. Olha só que desmoralização para a sua vida, que desmoralização enquanto ser humano, certo? Você não tem nem sequer o controle da sua vida. É isso que eu estou querendo dizer. Sobre é isso que eu estou querendo. Patrícia, que você perguntou, você não entendeu o que eu estou falando? Eu estou contextualizando, a desmoralização que a guerra faz na humanidade, né? Milhares de anos de evolução para que, por exemplo, 2020, vamos supor, Estados Unidos declara guerra à Rússia. Nossa Senhora. E os americanos que não tem nada a ver com isso? E os russos que não tem nada a ver com isso? O americano vai e fala, eu não tenho nada contra o russo, não. Mas o exército diz, você vai para a guerra sim. Pega logo esse AR-15 aí, sobe no avião que a gente vai para lá. Você vai para lá e é perigoso você morrer lá. E os seus planos? E a vida que você queria construir? Você queria chegar numa idade de ficar de cabelo branco e a guerra vai lá e te desmoraliza. Isso também é muito autoritário, é muito totalitário, certo? É desmoralizante. É isso que eu estou querendo dizer, que vamos voltar aqui para o livro, tá? Para que fique mais fixa a ideia na sua cabeça.
aqui no final desse parágrafo aqui, ó, acima dessas carteiras aqui, dos exemplos, dos livros, aliás, são, desculpem, vou pegar aqui meus óculos, vamos lá. Permanente alerta contra o inimigo, né? Essa era uma das ideologias do pensamento de Mao Tse-tung, né? Na China. O que é que acontece? Se ele diz para a população dele ter uma permanente alerta contra o inimigo, ele está dizendo que não interessa o que você está planejando, meu querido. Se alguma nação tiver alguma coisa contra nós, ou se da uma hora para outra eu tiver alguma coisa contra outra nação, a gente entra em guerra e você vai para a guerra, tá bom? É isso que é desmoralizante, isso é uma coisa totalitária, certo? Faz desse regime, é um regime quase que ditatorial. Entendeu agora, Patrício, a relação que eu quis fazer? Patrício, você entendeu? Bom, vou continuar a leitura e você diz aí se entendeu ou não. Como um rolo compressor, Mao impôs sua linha política e consolidou sua autoridade. Com esses ideais, né, não é possível que ele não consolidasse. Assim, afastou todos os seus opositores, incluindo Deng Xiaoping, quase Xiaomi, né? Xiaoping, e assumiu poderes absolutos, acima, inclusive, do Partido Comunista Chinês, transformando-se no líder máximo nacional, o grande timoneiro. Timoneiro é aquele sujeito que guia o barco. Abertura para a economia de mercado. Em 1976, com a morte de Mao, a Revolução Cultural foi encerrada. Hua Guofeng ascendeu ao poder e Lin Piao morreu em 1971. Em janeiro de 76, Zhou Enlai afastou, aliás, os líderes radicais de esquerda, começando um período de reformas econômicas e sociais. As prioridades governamentais passaram a ser a modernização e o desenvolvimento do país, através de acordos das relações comerciais com o mercado comum europeu e da ampliação das relações com o bloco capitalista. Deng Xiaoping, aliás, foi reabilitado em 77 e assumiu o poder. É mais histórico do que geográfico, né? Essa parte, professor. A prisão perpétua de quem depende do país que você está falando, né? Tem países que vão dar uma detenção temporária, certo? Tem países que vão simplesmente lhe deportar, e dependendo do estado, né, do país que você está falando, se é uma república, aliás, se é uma república, né, que é democrático, como aqui no Brasil, ou se é uma monarquia, né, é um rei que está no poder, aí já complica, né? Como um rei no poder é complicado, meu querido. Ele manda matar e acabou-se. Não tem judiciário, né? Não tem legislativo, não tem senado, não tem Câmara dos Deputados, né? Claro, cada país tem o seu código militar e, na sua Constituição, prevê o que é que pode e o que é que não pode fazer. Por exemplo, nossa Constituição diz que ninguém será morto por tomar maus tratos, ou coisa do gênero, né? Exceto em caso de guerra, né? Guerra já é uma coisa diferente. E até mesmo numa guerra, nós temos leis universais, né? Leis que regem todas as nações que estão numa possível guerra, né? Até porque é daí que a gente tem a ideia dos crimes de guerra. Por exemplo, os nazistas, por meses a fio, eles assassinavam uma média de 30 a 40 mil judeus, entre idosos, entre mulheres e entre crianças.
O número era tão grande que não dava mais nem para enterrar. Muitos desses nazistas, até um dia desses, que estão vivos, é claro, né? Foram condenados por esses crimes de guerra. Já idosos, mas condenados no tribunal de Haia, na Holanda, onde são julgados os crimes de guerra. E tem os crimes de guerra internos, né? Você desertar do seu país é você não atender ao chamado do exército. Aqui nós temos leis diferentes, né? Aqui você vai ter uma condenação razoavelmente suave, nesse caso. Particularmente, eu não sei o que eu faria numa situação dessa. Justamente por entender como isso é desmoralizante para um homem. Ou não, né? Tem gente que vai achando graça. Enfim, o comércio da China com a União Europeia, né? Na relação importação e exportação, cuja moeda está sendo dada em euros. A gente pode pular a leitura dos gráficos, do déficit comercial e da movimentação econômica e passar para o texto, né? Já que a aula vai já acabar. Sim. No campo político, a era DEM, aliás, foi marcada pelo processo de desmaoização do país, afastando do governo os adeptos dessa linha doutrinária. No campo econômico, DEM tinha como metas prioritárias modernizar a agricultura, a indústria e a defesa nacional, a ciência e a tecnologia. Olha só como a gente tem aqui um regime um pouco diferente, né? Embora tenha lá os seus defeitos. Vamos até reler. Queria fortalecer e modernizar, né? Agricultura, indústria, defesa nacional, ciência e tecnologia. Bastante diferente das ideias de Mao Tse-tung, né? Queria fidelidade ao líder, atenção ao inimigo, reeducação e doutrinação socialista, comunista, aliás, comunista não, desculpem, socialista. Aqui a gente já tem um regime diferente. Claro que eu não estou puxando a asinha do Xiaoping. O programa se baseava nos seguintes pontos: fim das comunas populares e estabelecimento parcial da propriedade privada na agricultura, liberação para pagamento de salários diferenciados de acordo com o desempenho, cargo ou a função, injusto, introdução controlada do conceito de lucro nas empresas, talvez não muito justo, liberação para a entrada de capitais e tecnologia estrangeira, bom, a autonomia para as empresas que passaram a ter liberdade de comprar matérias-primas, bem como de comercializar a sua produção. Incentivo à elevação do consumo, aquisição de modernas tecnologias de produção. Aqui já tem um programa político-social mais diferenciado. Né? No próximo mapa, a gente vai ver basicamente um pouquinho da rede urbana da China, né? A sua rede de transportes, né? E a sua rede de comércio. E também a sua zona econômica, que se baseia muito na economia portuária, né? Os portos, a zona econômica especial. A gente vai ler sobre as zonas econômicas especiais agora, certo? E, necessariamente, as metrópoles aqui. Basicamente, o gráfico e a legenda falam por si só. 4 minutos. Aos poucos, o extenso programa de reformas foi abrindo as portas da China para o mundo, fazendo com que uma crescente onda de investimentos externos fosse aplicada ao país, principalmente a partir da abertura da Bolsa de Valores de Pequim e a criação, em 79, de 4 ZES, Zonas Econômicas Especiais, aliás, nas quais
as empresas estrangeiras poderiam investir livremente capital e tecnologia. Em 1990, foi inaugurada a nova Bolsa de Xangai, em Pudong, que atualmente é a maior bolsa da China continental, contando com 29 milhões de investidores e mais de 600 companhias. Muita coisa, né? Aqui a gente vê a estátua, vou dar um zoom aqui, estátua de touro em frente ao Shanghai Pudong Development Bank, no caso. Vou dar um zoom aqui, justo que eu vi um aqui. Development Bank, projetada pelo escultor italiano Arturo di Modica. Na simbologia do mercado financeiro, o touro representa o otimismo dos períodos em alta, em razão do movimento de baixo para cima realizado pelos seus chifres durante o ataque. Simbologia bem interessante. E na próxima página a gente vai ter as indústrias chinesas. O que é que elas exportam? Ferro, chumbo, né? Tem a parte da agricultura, tem o comércio têxtil, a indústria química, cimento, alumínio. O crescimento econômico da China vem causando um grave trauma para diversos países subdesenvolvidos e industrializados, como o México e os tigres asiáticos. A China representa um forte poder político e detém uma larga respeitabilidade econômica. Os problemas da China atual. Até aqui, pessoal, tudo bem, está sendo explicado. A gente está vendo necessariamente a política da China. Agora, mais do que nunca, a gente viu a população, a gente viu a dimensão geográfica, estamos vendo a política e principalmente a política comercial. Há mais de 20 anos, a China apresenta um crescimento econômico extraordinário, entre 8% e 10% anuais, colocando-a como o país de segunda maior economia do mundo. Possivelmente, a China também será a maior potência no século XXI, devido à já forte economia chinesa e às anexações das economias de Hong Kong, desenvolvida, aliás, pela Inglaterra em 1º de julho de 1997, em Macau, desenvolvido por Portugal por Portugal em 1º de dezembro de 99. Os governos chineses conjugam a ampliação do processo de abertura econômica a uma forte centralização política, fundamentada na manutenção do Partido Único, na censura sobre as comunicações e repressão a manifestações contrárias ao regime. Assim, o modelo chinês é classificado de socialismo de mercado ou capitalismo social, misturando socialismo e capitalismo, certo? Essa daqui é uma das informações principais, tá bom? Eu queria até que, se vocês bifassem ou anotassem essa última linha, essa penúltima e última linha. Assim, o modelo chinês é classificado de socialismo de mercado ou capitalismo social.